Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós quebramos toda e qualquer tipo de contrariedade, de inveja, de maldade contra este lar, contra essa família. Meu Deus, proteja os filhos de toda a corrupção desse mundo, de tudo aquilo que pode desviá-los do propósito, de tudo aquilo, Senhor, que pode contaminá-los. Proteja as nossas casas. Nós clamamos agora e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. E profetizamos, Pai, que terão sucesso, que irão avançar, que irão crescer, que serão como árvores frondosas, cheias de frutos, e que na estação própria darão o seu fruto, por causa da presença do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor, já prepara tudo para os nossos filhos. No nome de Jesus, aqueles que têm filhos, ainda que são jovens, nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E aqueles que já têm filhos adultos, filhos casados, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal e que o Senhor os conduza ao caminho certo. Os conduza, Senhor, a passos verdejantes e a águas tranquilas. Nós te pedimos, Pai, assim como Davi no Salmos 23 ele declarou: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu Deus, que haja esse transbordar sobre a nossa vida. Sim, Pai, coloca mais e mais. Tu és o Deus mais do que o suficiente. Tu és o grande El Shaddai. Confiamos em Ti, Jesus. Invocamos o Teu santo e poderoso nome nessa oração. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, assim como esse testemunho que eu vou ler hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida de mulheres que não conseguem engravidar. E desde já declaramos a bênção do Senhor, o milagre, o extraordinário de Deus tocando na vida dessa mulher. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Você está preparado? Preparado para quê? Preparado para receber uma palavra de Deus. Preparado para receber uma instrução que vai mudar a tua vida. E aqui, nesse propósito que nós estamos declarando bênção sobre o nosso lar, profetizando sobre o nosso lar, pegue muito firme. Vamos fazer uma declaração profética. Faça comigo uma declaração agora. Diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha família venha ser um testemunho para a tua glória. No nome de Jesus, que eles venham ser luz aonde estiverem. Que o Senhor os guarde e os proteja quando não estiverem perto de nós. Que o Senhor possa guardá-los de toda contaminação, de toda má influência e de toda armadilha de Satanás. Proteja nossos filhos, Senhor. Proteja nossos filhos e livra-os de todo mal. Livra-os também, Senhor, da falta de sabedoria, da tolice, da insensatez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que profetizar sobre eles, independente se já são adultos, já são casados, se você já tem neto, você tem que orar a vida toda. Uma das missões que Deus dá para os pais é orar a vida toda pelos seus filhos. A vida toda. A vida toda nós temos que orar pelos nossos filhos e depois vamos orar pelos nossos netos. Amém? Já coloca tudo em oração aí. Então escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Minha missão é orar a vida inteira pelos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das missões, né? Do pai, da mãe, né? Do avô, da avó. Olha o testemunho que eu recebi, por isso que eu orei até, inclusive no início da oração, por mulher que não pode engravidar. A Lacelete, que é uma irmã que acompanha nossas orações, ela escreveu assim: 2 clientes receberam a bênção de engravidar. Vivo em Israel desde junho e tenho orado pelas clientes que os médicos diziam ter dificuldade de engravidar. Na carta para Deus eu pedi e as 2 estão esperando seus milagres. Deus operou. Obrigado pelo ensinamento
e pela academia. Que Deus abençoe La Celeste, que bênção, que alegria. Olha como Deus é maravilhoso, toda a honra e toda a glória a Jesus, porque se alguém fez um milagre foi Ele. Ele fez um milagre, nossa fé está em Jesus, nós cremos no Senhor, amém? Eu estou sempre dizendo para vocês, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. O que nós somos, irmãos, sem o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Hoje eu quero falar de 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. É tão sério assim? É tão sério assim. Tem 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. E eu quero poder compartilhar com você um pouco isso, certo? Nós vamos ler algumas passagens também. E a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se do orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Eu estava estudando esses dias o jejum de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia que um grande exército estava vindo contra o povo dele, contra Judá. E a Bíblia diz que ele colocou todo o povo a jejuar e a se humilhar diante de Deus. E no estudo que eu estava fazendo sobre jejum, o jejum de Josafá, eu cheguei a uma conclusão que um dos propósitos do jejum é quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes você está muito inflado da vida. Como assim inflado da vida? Sabe? Se a gente recebe só elogios na vida, a gente tem que desconfiar. Se a gente está só recebendo tapinha nas costas e só tem gente a favor da gente, a gente tem que desconfiar. Porque o inimigo quer nos destruir. Mas se ele não tiver porta para entrar, ele não vai entrar. E não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O altivo de espírito vai cair em ruína. Então, um dos propósitos do jejum é realmente reconhecer, sabe, quem nós somos. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que o Espírito Santo está na minha vida, eu sei que eu sou um vencedor, mais do que vencedor, eu sei que eu sou salvo, sabe, eu sei as coisas boas da minha vida, eu sei, mas eu tenho que saber também algumas outras coisas, que eu não sou todo-poderoso, eu tenho que saber que eu não me curo a mim mesmo. Eu tenho que saber que se não é Deus na minha vida, eu estava perdido. Eu tenho que saber que eu dependo todo santo dia do Senhor. E eu tenho que saber que ainda que eu saiba fazer as coisas, ainda que eu ache que eu sou bom, na verdade, eu não sou nada sem Ele. Esse reconhecimento tem que haver em nossa vida. Porque caso contrário, sabe, você começa a confiar em outras coisas. Você confia nas suas habilidades. De repente você é um bom vendedor. Vamos dar o exemplo do vendedor aí. Não vou dar só exemplo da minha vida, vou te usar aí também como exemplo, você que é vendedor. De repente você é uma pessoa que arrebenta como vendedor. Você é um bom vendedor e tem bons clientes. E sabe, você bate metas, você é um craque nos negócios, você está evoluindo a cada dia. Só que você também tem que reconhecer que o Senhor é a tua provisão. Que mesmo que você seja um bom vendedor, mesmo que você seja, sabe, uma pessoa que é das poucas que tem um talento nato para aquilo que você está fazendo, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, não podemos depender de nós mesmos. O orgulho, ele vem para nos assaltar. Você sabia que o orgulho vem para nos assaltar? Porque se a Bíblia diz aqui que antes da destruição vem o orgulho, que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos perdoe. Porque a destruição, a Bíblia diz, quando ela vem, primeiro, antes dela chegar, chegou o orgulho. Então, antes da destruição, chega o orgulho lá, para dizer, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o insubstituível. As coisas só acontecem aqui nessa oficina por minha causa. As coisas só acontecem aqui nessa empresa por minha causa. Enquanto você deixar o orgulho ele falar mais alto do que a dependência de Deus, você vai ter um problema. E você sabe, quando a gente está inflado, e isso acontece com todos, irmãos, eu acho que esse problema do orgulho é um problema que a gente vai ter que lutar toda a vida da gente. Você quer ter sempre razão. Então você está no trânsito, você quer ter razão. Você está nos negócios, você quer ter razão. Você está numa reunião, você quer ter razão. Sabe, a gente, quando está inflamado pelo orgulho, só a gente está certo. Só a gente está certo, só a gente sabe, só a gente é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. O jejum, ele traz esse reconhecimento. Sabe, quando você ali foi demais, sabe? Você foi demais, você disse tanto sobre você e esqueceu de falar de Cristo. Você disse tanto sobre você, das suas qualidades, dos seus projetos, e em nenhum momento a palavra Cristo saiu da sua boca. Nós temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque a graça vem dele. A nossa dependência vem dele. Nós podemos ser muito bons, você pode ser uma pessoa extremamente habilidosa, você pode ter aprendido muita coisa na vida. E mesmo assim você precisa de Cristo. Mesmo assim, sem Cristo não somos nada. A humildade, grave isso, a humildade ajuda você a alcançar o seu destino. A humildade ajuda você a alcançar seu destino. Quer ver? Quando Deus começa a tratar de um coração orgulhoso, quer ver? O silêncio começa a fazer mais parte da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que está inflada de orgulho, ela começa a disparar para cá, disparar para lá, comentários, críticas, sabe? E até mesmo dizendo, eu sou bom, eu sou incrível, eu faço melhor. Nós temos que ter cuidado. Quando o orgulho começa a falar por meio de nós podemos estar dando início à destruição. É como se você apertasse aquele botão do fim do mundo, sabe? Nos filmes, quando tem aquele botão, bom, quando você deixa o orgulho assumir a sua vida, você apertou o botão para a destruição e começou a contagem regressiva. Aí você diz, e como interromper a destruição? Reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Reconhecer que erramos, reconhecer que falamos demais, reconhecer, sabe, que o nosso ego e até mesmo a nossa capacidade, às vezes, porque é o seguinte, quando a gente é um líder, né, um líder da família, um líder de empresa, um líder de igreja, qualquer tipo de líder da vida, tá? Você é um diretor da escola. A gente tem uma certa autoridade, ok? Os policiais têm autoridade, o exército tem autoridade, os juízes têm muita autoridade, né? Os pastores têm uma autoridade na igreja, os donos da empresa têm autoridade na empresa. E isso faz parte, foi Deus que deu a autoridade para a pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu tenha poder, por mais que eu tenha influência, por mais que eu possa dizer, ó, faz isso, ou faz aquilo, ou ter coisas em minhas mãos, eu tenho que reconhecer que eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu preciso ser humano, porque eu estou lidando com humanos. Eu estou lidando com pessoas falhas que nem eu. Eu estou lidando com pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu preciso. E que
se eu não quiser me destruir, se eu não quiser me destruir, eu tenho que abaixar. Eu não estou falando de abaixar no sentido de você se humilhar para as pessoas. Eu estou falando no sentido de você aprender a orar mais, a ficar em silêncio, a entender que você, sabe, você precisa tanto de Deus, a ponto de que você precisa consultar Ele antes de tomar uma decisão, a ponto de, sabe, você, por mais que você seja importante num lugar, você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, elas são importantes e que o respeito deve prevalecer, o amor, a cordialidade, sabe, a integridade deve prevalecer. Então, quando você jejua e você está com o coração quebrantado e você ora, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem com um espelho e ele diz: olha para o espelho agora, filho, olha para o espelho. Aí quando você olha para o espelho, você vê. O que eu vejo? Você vê coisas em você. Quando você está na presença de Deus, que você não vê quando você está cheio do orgulho. Daí ali você olhando para o espelho e você vê, puxa, esse sou eu? Esse sou eu? Sim, esse é você. Puxa, mas eu estou até com vergonha das minhas atitudes. Então te arrepende. Pede perdão e não faz mais isso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo traz um quebrantamento. O Espírito Santo nos mostra, sabe, como valorizar as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você ser íntegro com as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você, sabe, ser uma pessoa respeitadora com as pessoas. E como você teme a Deus verdadeiramente. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu ia falar de 3 coisas, mas só deu para falar da primeira aqui. E talvez amanhã eu continue. Não sei qual que é a direção que Deus vai me dar amanhã pela manhã, mas o orgulho pode arruinar a nossa vida. O orgulho pode arruinar a nossa vida. Se somos alguma coisa, somos por uma graça de Deus, certo? Se tudo está bem, é porque Deus está nos protegendo. Se na nossa mesa tem comida, é porque Deus é provedor. Se eu saí de casa para trabalhar e voltei para casa seguro, em paz, para minha família, é porque a mão dele esteve me protegendo a todo momento. Então reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que dependemos dele para tudo e que sem ele, é como diz a Bíblia, né? A nossa vida é como um vapor que aparece por um momento e logo desvanece. Às vezes você tem planos de orgulho. Às vezes você tem projetos de orgulho. Às vezes você quer ter atitudes de orgulho. E sabe, se você for a Deus, Ele vai falar com você. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido meu mentor, meu professor, e quando erro, o Espírito Santo vem e me mostra esse espelho. E eu às vezes não gosto desse espelho, mas ele sempre me leva a melhorar. E todos nós precisamos melhorar a cada dia, como ser humano, como pai, como líder, como empreendedor, como cidadão, certo? Esse é o propósito do Eterno para a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero pedir que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, não aperte o botão de destruição, né? Não deixe o orgulho dominar a tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas eu pedi e a pessoa não aceitou, mas você fez a sua parte. Isso é humildade. Você fez a sua parte, você não pode ficar se humilhando para a pessoa. Você já pediu perdão, agora é ela e Deus. Amém? Simples assim. Escreve aqui nos comentários:
seja humilde. Escreve aí, seja humilde. Seja humilde. Amém? É algo que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você já está sabendo o que está acontecendo aí da Academia Kingdom Global? Até domingo, ao meio-dia, aqueles que se inscreverem na Academia Kingdom Global vão poder receber 21 e-books, que são livros para você ler no seu celular, no seu tablet, são livros digitais. 21 livros, 21 temas que vão te abençoar tremendamente. Espero que você goste desses livros, espero que você leia todos eles, certo? Quem sabe é uma missão para um ano, né? Para você ler, tem muita coisa boa aqui nesses livros que vai te abençoar, tá? Tem uns e-books um pouquinho maior, uns um pouquinho menor, mas eu creio, você vai conseguir ler todos, vai ser muito abençoado, tá? E você pode se inscrever na Academia Kingdom Global por menos de R$10 até domingo ao meio-dia. Por quê? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas experimentem a academia. Eu quero que as pessoas experimentem. E se você não gostar, certo? Se você acha assim, não, isso não é para mim agora, antes de fechar os 30 dias ali que renova o ciclo, daí você cancela. E se não conseguir cancelar, entre em contato com o meu pessoal lá que eles te ajudam a cancelar, tá? Então, eu quero convidar você a experimentar a academia. Eu estive, olha só, segunda, terça e quarta. Eu estive aqui online com meus alunos na academia, respondendo eles, tirando dúvidas, sabe? Foi um tempo assim sensacional esses 3 dias. Hoje eu tive, às 9h45. E o ano que vem vamos ter inclusive um módulo de teologia dentro da nossa academia, para você ser edificado. Tem módulo aqui para liderança, tá? Tem módulo para empreendedor aqui dentro da academia. Tem eventos passados que nós já tivemos, está lá dentro da academia, certo? Tem aulas incríveis que eu dei. Enfim, a Academia Kingdom Global veio para edificar a tua fé, para ser uma plataforma de ensino, uma plataforma que vai trazer você para perto do profético, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e o link da Academia Kingdom Global está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, é só você procurar embaixo aqui do vídeo. Ok, gente? Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Então compartilha aí, manda para outras pessoas. Eu quero declarar agora o Salmo 91. E também, agora sábado, vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vai ferver aqui no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja que meu pai começou e que agora nós estaremos servindo nessa igreja voluntariamente, né? Eu tenho dito isso, não queremos R$1 da igreja, ao contrário, temos semeado bastante nessa igreja, no reino de Deus, e vai ser um tempo maravilhoso. Nesse sábado, vigília começa às 18 horas. Você pode vir aí de várias regiões do Rio Grande do Sul. Enquanto caber gente, a gente coloca lá, tá? Vai ser maravilhoso. E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E estamos orando para que Deus faça coisas maravilhosas, certo? Domingo pela manhã eu estarei ministrando, teremos cultos de manhã e à noite. Eu estarei no culto da manhã, então se você quiser estar com a gente, domingo 9h35 da manhã, 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. E eu vou falar uma mensagem na ceia sobre o piloto automático. O piloto automático espiritual, como é perigoso, tá? Vou mostrar para você, certo? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para grupos. Se puder compartilhar para grupos de 100, de 1000, enfim, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que tem páginas no WhatsApp, manda na página que você tem. Nos ajude a levar essa palavra, porque se é vida para nós, por que não compartilhar a vida? Por que não semear a vida na vida dos outros? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas,
e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo muito Deus aqui nessa oração hoje. Viu? Enquanto eu estou aqui, estou sentindo muito Deus. Deus está falando muito com a gente. Amém? Eu creio, há uma presença doce do Espírito Santo, está tocando em nossas vidas, há uma presença de Deus aqui. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, por causa que a Tua presença está aqui. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que o orgulho tomou conta das nossas palavras, o orgulho tomou conta das nossas ações, o orgulho influenciou nos nossos projetos e planos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Do fundo do nosso coração, te pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos que o nosso cálice transborde. E cada pessoa, Pai, que está sendo tocada por Jesus Cristo agora, que ela invoque a presença de Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar. Essa pessoa, Pai, que está sentindo que essa palavra é para ele, é para ela, Senhor, que nesse momento haja um profundo arrependimento. E eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo tocadas pelo Teu poder agora. E assim como Naamã, Pai, depois de ter vencido o orgulho, um milagre aconteceu na vida dele. Eu quero declarar que milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Senhor Jesus, nos ajude a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Senhor, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Remova agora toda enfermidade, remova todo laço, quebre as correntes espirituais na vida, na casa e no entorno dela. E profetizamos portas abertas, profetizamos provisão divina e declaramos: o seu cálice transbordará. Grandes coisas se moverão nessa vida e nesta casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, a vida abundante de Jesus Cristo está entrando aí. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação em toda essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar um aleluia? Então compartilhe agora essa oração. Deus maravilhoso, amanhã te espero às 6 da manhã com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor está trazendo um novo rompimento aí para a tua vida. Crê? Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Pai, 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de saúde sobre esta vida e sobre sua família. Oramos para que o Senhor coloque uma cerca de proteção ao redor da nossa casa, guarde nossos filhos, guarde, Senhor, a nossa família, proteja eles de todo mal. Oramos para que a alegria do Senhor nos fortaleça. A alegria do Senhor nos capacite. No nome de Jesus Cristo,
Senhor, afasta do nosso caminho toda maldade. Afasta do nosso caminho o que é contra. Afasta daquilo que luta contra nós. Oramos para que tudo que estiver bloqueado, tudo aquilo que estiver travado, seja liberado no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, traga avanço a essa vida. Traga avanço a essa casa. No nome de Jesus Cristo, oramos, Pai, para que o Senhor toque nessa vida. Oramos por uma intervenção. Oramos por milagres. No nome de Jesus Cristo, Senhor, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e nós te pedimos, traga, Senhor, avanço, traga conquista, traga transformação. E oramos também por um avivamento dentro da nossa casa. Um avivamento dentro da nossa família, no nome de Jesus, que haja salvação tocando nos nossos, em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu considero uma palavra não só profética, mas uma palavra com uma instrução muito clara. E no final eu quero fazer uma oração. Deus me tocou na oração da manhã de fazer uma oração para desbloquear aquilo que estava travado. Quando eu me sentei e me preparei, hoje na oração da manhã, antes de começar, eu senti isso muito forte dentro do meu espírito, que eu deveria orar por um desbloqueio, coisas que estavam bloqueadas, travadas no mundo espiritual. Então, no final, nós iremos fazer essa oração. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aí nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, e compartilha com 9 pessoas. Manda para amigos, para parentes, para grupos que você está. Nos ajude a compartilhar em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de toda pessoa que receber essa palavra e essa oração. E eu quero dar o testemunho aqui da Sandra. Olha que bonito esse testemunho aqui. Há 17 anos eu sofria com enxaqueca, ficando até 4 dias em um quarto escuro, sem que nenhum medicamento aliviasse a dor. Nos últimos 2 meses a situação piorou. Eu ficava um dia bem e de 3 a 4 dias na cama. Acompanho suas orações há 2 anos e há cerca de 15 dias já não sabia mais o que fazer nem qual medicamento tomar, pois já estava em tratamento. Durante a oração coloquei a mão na minha cabeça do lado esquerdo e para a honra e glória do Senhor Jesus fui curada. Agradeço primeiramente a Deus e também a você. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e sua família. Jesus Cristo cura. Para Ele não há impossíveis. Amém? O Salmos 23, verso 5 diz: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós temos que sentar nas mesas que Deus prepara. Eu vou repetir. Nós temos que sentar nas mesas que Deus prepara. Deus não está em algumas mesas. Deus não está em algumas mesas. Deus não tem como te abençoar em algumas mesas. Se é Deus que prepara a mesa para nós, então eu tenho que estar na mesa que Deus preparou. Você já foi num restaurante onde você tinha reservado lugar para sua família, para um aniversário, para um casamento, enfim. E quando você chega no restaurante, tem uma mesa que já está reservada. Tem o seu nome, tem o nome da sua família, ou a plaquinha aquela de reservado. Bem, você tem que entender que Deus já tem uma mesa, uma plaquinha com o seu nome. Uma mesa de reservado. Existem certas mesas que quem se coloca nelas é nós. Não é Deus que preparou aquela mesa para mim, é eu que estou me colocando naquela mesa. E se eu estiver numa mesa que Deus sair daquela mesa, eu tenho que sair junto com Ele. Aí você diz, por que é tão forte essa questão das mesas? Porque a mesa fala de comunhão. A mesa fala de comunhão. A mesa fala de uma bênção que é liberada quando você está na mesa certa, quando você está na mesa que Deus preparou. E existem mesas que Deus não está mais lá. Deus se retirou daquela mesa.
Isso é forte, mas a Bíblia diz que quem prepara a mesa é Ele. E eu quero estar na mesa que Ele preparou. Você também? Escreve aí nos comentários, eu quero estar na mesa que Deus preparou para mim. A mesa da fofoca não é a mesa que Deus está. Deus não está nessa mesa, sabe, que fala mal dos outros, que critica os outros, que inveja a vida dos outros. Deus não está nessa mesa. Qual a mesa que Deus está? Na mesa da edificação, onde se fala bem das pessoas, onde se fala positivamente das pessoas, onde se elogia as pessoas. Então, se Deus não está na mesa da fofoca, por que eu estou lá? Por que eu estou lá? Eu não posso estar na mesa da fofoca. Eu não posso estar na mesa, sabe, que estão falando mal dos outros. Eu tenho problemas com isso. Eu sou sincero com você, eu tenho problema com isso. Se a pessoa me convida para almoçar ou para jantar, para falar mal dos outros, isso não me cai bem. Isso não me cai bem. Porque eu aprendi que a fofoca não é a mesa que Deus está. Deus não está nessa mesa, a mesa da fofoca. Deus está na mesa da edificação. Eu acredito que quem prepara a mesa para nós é o Senhor. E o Senhor jamais vai preparar uma mesa de fofoqueiro para mim. E nem para você. Então, nós temos que ter muita sensibilidade. Se uma coisa não está agradando a Deus, por que eu vou estar ali? Eu vou estar ali para pagar em minha conta? Não, graças a Deus eu consigo pagar minha conta. Você também. Então, por que nós vamos aceitar sentarmos em algumas mesas que Deus não está? Algumas mesas que não têm a bênção de Deus? Se Deus ordena a bênção sobre a mesa que Ele prepara, por que eu vou estar numa mesa que ali a bênção de Deus não desce? É muito sério o que eu estou falando para você. As pessoas se contaminam quando estão na mesa da fofoca. Uma outra mesa que Deus não está é a mesa da comparação. É aquela mesa onde a pessoa se compara. Ela fica se comparando aos outros. Deus não quer que eu me sente nessa mesa aonde, sabe, você fica se medindo com os outros e quem está ali fica falando, né? O outro chegou a tanto e por que você não chega? E o outro faz tanto e por que você não faz? Eu não posso estar na mesa da comparação, porque eu concorro comigo mesmo. Eu não tenho outros concorrentes, eu tenho eu mesmo. Você tem você como maior concorrente, não os outros. Ou seja, essa mesa da comparação, Deus não está nela. Qual que é a mesa que Deus está? A mesa da identidade. A mesa que diz, eu sei quem eu sou. Então eu não preciso, sabe, falar que a minha família é melhor que a sua. Eu não fico comparando a família do outro com a minha família, eu não fico comparando os negócios do outro com os meus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus pediu para mim. E é isso que eu quero fazer da minha vida. Não entre na mesa da comparação. Não entre nessa mesa, não sente nessa mesa. Porque quem se compara com os outros não sabe quem é. Quem se compara com os outros ainda não descobriu a sua identidade. E quando nós descobrimos a nossa identidade, nós ficamos livres de muitas coisas. Não sente na mesa da reclamação. Pessoas que tudo o que sabe fazer é reclamar. Reclama do governo, reclama dos impostos, reclama dos colaboradores, reclama do chefe, reclama do pastor, reclama da mulher, reclama do filho, reclama de tudo. Por que eu vou estar nessa mesa, a mesa da reclamação, que nada está bom, que nada é suficiente, que os outros estão sempre o perseguindo, que os outros estão sempre fazendo mal para ele? Essa mesa da reclamação, Deus não está nela. E eu não quero estar nessa mesa. Deus não me criou para estar na mesa da reclamação. Enquanto uns reclamam, os outros estão focados em crescer. Enquanto uns reclamam,
Os outros estão procurando uma maneira de avançar, uma maneira de crescer, uma maneira de prosperar, uma maneira de chegar a lugares maiores. Então, qual é a mesa que eu tenho que estar em vez da mesa da reclamação, a mesa da gratidão? A pessoa que reconhece a bondade de Deus, reconhece o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem realizado, o quanto Deus tem feito maravilhas. É nessa mesa que eu quero estar. A mesa da gratidão. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sou grato a Deus pela sua misericórdia. Sou grato a Deus por todas as coisas maravilhosas, incríveis que Ele tem feito na minha vida. Uma outra mesa que você não pode estar é a mesa da distração. O que é a mesa da distração? Onde as pessoas sentam apenas para conversar coisas, sabe? Que não vão acrescentar coisa nenhuma na tua vida. A mesa da distração, eu deveria estar na mesa da devoção, onde as pessoas, elas estão falando sobre como melhorar, como ter, sabe, um melhor posicionamento, como fazer as coisas melhor, até no trabalho, na empresa. Você está na mesa errada. Você está na mesa errada, você está sentado numa mesa onde as pessoas só falam coisas, sabe, que não edificam. Eu gosto muito de estar sentado numa mesa onde estou sendo edificado, uma mesa onde estou aprendendo, uma mesa onde estou, sabe, absorvendo uma mentalidade, absorvendo uma instrução, pegando uma ideia nova. Mas tem gente que tem o prazer de estar em mesas que não levam a lugar algum. Você entra de uma maneira ali naquela mesa, e se você não se cuidar, você sai sem nada dali. Você sai sem sonho, você sai sem alegria, você sai sem força, você sai desmotivado. É a mesa errada. Não é essa mesa que Deus quer que eu esteja. Existe também a mesa das alianças tóxicas. São mesas que você senta e ali é oferecido para você uma aliança que só vai trazer peso para a sua vida. Eu agradeço a Deus de não ter fechado sociedades em minha vida. Porque se você não se dá por conta, você fecha alianças, você fecha sociedades que lá na frente Deus está vendo, sabe? Que aquilo ali vai ser um problemaço para a sua vida. Porque eu aprendi uma coisa: é fácil as pessoas entrarem na nossa vida, mas depois é muito difícil elas saírem. É fácil elas entrarem na minha vida, é difícil elas saírem. Então guarda essa palavra no teu coração. Tenha cuidado com alianças tóxicas, com gente que, se você se conectar com elas, pode ser o seu fim ou uma das maiores, eu posso dizer, quedas que você pode levar por estar conectado com aquela pessoa. Não acredite em tudo que lhe falam. Não acredite. Eu gosto muito daquela palavra do profeta velho e do profeta novo. O profeta velho enganou o profeta novo. Porque o profeta velho tinha uma experiência grande com ele e acabou sendo um interruptor do destino na vida do profeta novo. Então tenha cuidado com gente, sabe, experiente, gente que fala manso, gente que conversa você, que na lábia acaba arrastando você para coisas que depois vai ser só arrependimento, dor de cabeça, tristeza. Ok? Cuidado com as mesas que você está sentando. Peça ao Espírito Santo, me dá a direção certa, me mostra a mesa que eu tenho que sentar, a mesa que eu preciso estar, a mesa que o Senhor está reservando para mim. Amém?
Pega essa palavra, porque é a palavra que Deus está falando ao teu coração, em nome de Jesus, ok? Eu vou continuar essa mensagem. E eu vou continuar essa mensagem no domingo. No domingo, o Senhor testificou que eu tenho que, preparar um pouco mais essa palavra e ministrar para você, porque nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer nos mostrar o lugar certo para nós nos assentarmos. Então essa palavra aqui eu vou dar ela completa no domingo. E eu sei que Deus já começou a falar aí com muita gente, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Pega aí essa palavra, porque ela é profética para a sua vida, em nome de Jesus. Ok? Eu quero declarar o Salmo 91. Também quero convidar você amanhã. Eu vou ter uma aula online às 10 horas da manhã, direto da academia aqui no Global, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, vá até o meu site www.vinicius7.com.br. E um detalhe, eu vou estar ao vivo, e quando eu terminar a minha aula sobre sonhos proféticos, eu vou ficar um bom tempo ali atendendo as pessoas, certo? Dando direção para elas. E eu convido você, que é meu aluno, amanhã 10 horas a você assistir. E se você não puder assistir no horário, assista depois, tá? E se você quiser se tornar aluno da academia aqui no Global, vá até o nosso site hoje mesmo, entre para esse caminho profético em nome de Jesus. E olha só, olha que benção. Esse aqui são os meus livros, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. E olha só, aqui dentro do Café com Jesus 2 e também dentro do Café com Jesus 1, quem adquirir agora essa semana os nossos livros, nós vamos enviar junto com eles uma carta. Olha só, e essa carta aqui, ó, eu não vou abrir ela totalmente, tá? Mas essa carta aqui, ó, tem uma palavra profética e depois um salmo que nós colocamos em algumas cartas. Essas cartas nós consagramos a Deus e colocamos como uma carta especial dentro de cada livro. Você será cercado por paz, a provisão virá antes da necessidade, a reconciliação tocará o que estava quebrado, onde havia silêncio, Deus trará resposta, onde havia escassez, virá frutificação, onde havia dor, nascerá propósito. E você vai declarar essa palavra profética que nós estamos colocando dentro de cada um dos livros, e depois você vai ler o salmo, certo? E eu deixei essa carta aqui assinada, certo? Todas as nossas cartas estão assinadas. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a tua vida, certo? E ao abrir o livro, você já vai ter acesso a essa carta, a carta que vem junto com o nosso devocional Café com Jesus. Inclusive, você pode dar de presente para os seus filhos e para outras pessoas. Vá hoje mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e adquira nossos livros em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e vou orar no final aqui dessa oração por tudo aquilo que está bloqueado, para que seja desbloqueado. Peço que você compartilhe agora essa live com 9 pessoas, manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Nós vamos orar e vai acontecer milagre em nome de Jesus. É assim que nós cremos em Jesus. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos agora orar, amém? Nós vamos orar e nós vamos orar por tudo aquilo que precisa ser desbloqueado, por tudo aquilo que está travado. Coloca aqui nos comentários se é um documento que você está aguardando que seja desbloqueado, se é uma resposta que você está aguardando, se é uma negociação que está travada, travou, sabe? E você sabe que algumas negociações às vezes travam. E nós vamos orar agora para que isso seja desbloqueado em nome de Jesus Cristo. Você crê na oração da fé? Você crê na oração profética? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, certo? E você vai mandar essa oração, olha só, você vai mandar essa oração para 9 pessoas. Até você que nunca mandou essa oração, manda para 9 pessoas e pede para ela, manda para mais 9, certo? Vamos compartilhar com o máximo de pessoas que nós pudermos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida de cada pessoa que está aqui junto comigo nesse momento. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dela. Libera do teu poder, Pai, e traga transformação no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que a tua mão repouse sobre essa pessoa agora. Afasta aquilo que é negativo, afasta aquilo que é ruim, afasta aquilo que o inimigo, Senhor, tem colocado no caminho dela. E eu oro, Senhor, para que haja 10.000 vezes mais de bênção, como está escrito no Salmos 91, verso 7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. E nós oramos para que tudo que está bloqueado no mundo espiritual, sejam negócios, sejam respostas, sejam portas, sejam oportunidades, seja até mesmo, ó Deus, acessos, que haja um desbloqueio agora total e completo. Nós oramos por um milagre, nós oramos por uma intervenção do céu, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, e que todo jugo espiritual, todo peso seja quebrado. Em nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa, Senhor. Dá vitória a essa pessoa. Eu quero declarar que hoje haverá a manifestação da justiça de Deus. E, Senhor, nós te pedimos perdão por toda a mesa que nós nos sentamos e que essa mesa não trouxe edificação. Ao contrário, foram mesas, ó Deus, que perdemos nosso tempo. Mesas que perdemos aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. No nome de Jesus, Pai, oramos para que o Senhor perdoe nossos pecados e nos ajude a sentar nas mesas que o Senhor tem preparado. Senhor, prepara as mesas certas para nós, no nome de Jesus Cristo. E eu libero uma palavra profética, a glória de Deus. A glória de Deus tocará na tua vida e nada mais será igual. Amém e amém. Se você crê, compartilhe agora com 9 pessoas e amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui na oração junto comigo. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Até mais.